for healing, for seeing me through, for healing my wounds, for healing my depression, for Vejam opening o fundo doors. do Daniel Bandes. Vamos começar com a oração do Belial. Yeah? Vejam o fundo do Daniel Bams, porque vamos começar com a oração. Depois vais-me meter a música do Nelinho, os spots, estás a ver? Viva, viva, sim. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom, tá muito bom. Tá muito bom. Não conversam muito, vocês são técnicos. O técnico não fala muito. O que fala muito é quem fica aqui, o jornalista. Tá tudo. Eu estou a dizer tá tudo, não estás a acreditar. Ponha-me já aí o fundo do Daniel Bams e veja já uma música do Nelinho, é? É para pode sentar.
Sou estudante de comunicação social no Instituto Superior Técnico de Angola. Então ele está em direto. Eu estou a apresentar um jornal, vamos agora em direto para os congolês. Cada um de nós vai fazer um pouco de tudo, ok? Enquanto isso, pelo menos o nome do Fregundes. Rádio Sublime tem um conjunto de serviços que visam contribuir para a sociedade e o corpo de Cristo em geral. Oficina de Rádio e Televisão. Um verdadeiro laboratório de práticas de comunicação, de locução, reportagem, redação jornalística e apresentação de programas em rádio e TV. Você pode encontrar aqui a sua oportunidade de desenvolver habilidades em comunicação. Temos professores com experiência comprovada na área. Sublime Entrevista, um podcast onde passam as figuras notáveis do mundo cristão em Angola. Fizemos cobertura de eventos cristãos, desde concertos a conferências. A Rádio da Palavra tem também um programa de adoração, um espaço para promover os novos talentos da música gospel. Conte connosco para dar visibilidade ao seu evento. Rádio Sublime, a número 1 da palavra. Contactos 935 900 322 946 037797 e 921 81 18 71. Sublime. Uau, que bênção extraordinária. Um dia muito aguardado por nós, um dia extraordinário para muita gente, certamente que já temos as nossas agendas. Eu preciso da minha agenda aqui, porque eu sei que vou ter que tomar notas. Por isso, camarada Emma, eu preciso mesmo da minha agenda. Procura a minha agenda e a minha esfográfica. É o mesmo que eu vou pedir para quem nos estiver a acompanhar. Pessoas como o nosso convidado são bibliotecas vivas e nós temos que aproveitar ao máximo cada lição, cada exemplo, cada testemunho, e nós vamos ter um momento muito maravilhoso na presença de Deus. Por isso, partilhe essa live o máximo que você puder, convide os seus amigos para estarem aqui conosco, porque nós vamos ter um momento extraordinário na presença de Deus e vamos começar mesmo com oração. Pai, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Sonhei com esse dia, orei por esse dia e Deus nos deu no início e está a dar-nos no final desse ano esse tempo maravilhoso. Consigo e estou sem palavras, né? Vamos começar com oração para nós termos essa conversa maravilhosa, senão vai ser
Exatamente. Amém. Podemos começar, Pai Poder. Eterno Pai, nosso Deus, Deus maravilhoso e poderoso. Thank you, Jesus. Estamos aqui na Tua presença e sabemos que Deus está aqui conosco porque a Tua palavra promete: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou lá com eles. Pai, estamos aqui para partilharmos a Tua palavra com os nossos caros ouvintes e acreditamos que, pelo Teu Espírito Santo, todos os ouvintes serão abençoados e receberão a graça de poder crescer na fé, na esperança, no amor que eles têm de Deus. Pai eterno, abençoa toda a interação que teremos com os ouvintes. Amém. Para que possamos todos aprender mais alguma coisa. A Tua palavra é luz, ilumina os nossos caminhos e ajuda-nos, Senhor Deus, a melhorar cada vez mais a nossa comunhão contigo, pois que é o segredo de uma vida próspera. Abençoa, Senhor Deus, esse programa, abençoa a Rádio Sublime, abençoa Teu servo Kunde e todos aqueles que fazem parte desta família. Muito obrigado por esta plataforma, que o Senhor possa continuamente usá-la para poder abençoar nações. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Enquanto o Pai orava, eu lembrei-me de uma das conversas que tivemos no seu gabinete sobre a vontade de fazermos um programa na rádio, pregarmos o Evangelho na rádio. Hoje estamos na rádio, Pai. Hoje estamos na rádio. O que era apenas um pensamento está a se tornar uma realidade. E nós estamos muito contentes, muito gratos também pela sua pujança, pela sua força, em poder concretizar o que era sempre o teu sonho, de poder estabelecer uma rádio. E estamos aqui hoje a participar nesse trabalho. Amém. Louvado seja Deus. Para aqueles que nos estão a acompanhar, o Dr. Bruno Lusueki é meu pai espiritual, é o líder fundador do Ministério Internacional da Paz, um ministério com muitas igrejas, mais de 70 igrejas, é pai de muita gente e que ao longo desses anos tem abençoado milhares de pessoas. É pregador internacional, conferencista internacional, prega muito noutros países e uau, ele está aqui é mesmo para aproveitarmos. Vou ler um pouquinho sobre ele, doutor em teologia no Cornerstone Christian University, Orlando, nos Estados Unidos da América, em 2018, envolvido no Ministério Cristão desde 1979. Eu não era nascido nesta altura, pregando, ensinando e formando obreiros para a divulgação do Evangelho e o crescimento no reino de Deus. Professor da Faculdade de Teologia das Assembleias de Deus em Angola, estamos a falar do IBA, FATAD, a faculdade é FATAD, o IBA é o médio, né? Pastor principal e visionário do centro, na altura, agora é ministério. Quando escreveu esse livro era o Centro Internacional da Paz, hoje o Ministério Internacional da Paz, de onde eu faço parte. É com muito prazer que eu recebo aqui. Este livro pode ser seu hoje. Nós vamos conversar muito a respeito desse livro, Fundamentos da Fé Cristã. Entre outras coisas que nós vamos falar, a nossa conversa vai basear-se muito nesse livro. É um livro que, para mim, todas as igrejas deviam ter. Porquê? Porque nós temos carências, e carências muito grandes, de ensino sobre o alicerce da fé, sobre os princípios fundamentais que conduzem à vida em Deus. E Deus nos deu a graça hoje de ter aqui o reverendo Bruno para falarmos sobre os fundamentos da fé cristã. Como deve o cristão andar com Deus? Sobre esse livro, Fundamentos da Fé Cristã, tem, digamos assim, uma história muito longa que o reverendo vai nos dizer, mas eu convido-lhe mais uma vez a partilhar o máximo. Eu sinto que você mexeu ou nos meus fones ou no meu microfone, algumas coisas, de uma das duas, eu já não me ouço tão bem quanto no princípio. E eu gostava de saber se vocês me estão a ouvir em perfeitas condições, por favor. Ali em casa, vocês nos ouvem bem? Agora está a melhorar o meu som, ok. Sim, assim está melhor. Vocês nos ouvem bem? Aqui também o reverendo vai nos dar a oportunidade de
de nós perguntarmos sobre o conteúdo do livro e sobre outras questões ligadas à vida cristã que você queira saber. Coloque as suas perguntas nos comentários, eu vou ler, vou colocar as questões aqui ao reverendo para nos poder responder. A primeira questão que eu lhe faço, reverendo, e quero aproveitar ao máximo esse tempo que temos consigo, é o que é que mais hoje lhe motiva, olhando para essa geração, olhando para os desafios que nós estamos a viver, ainda antes de olharmos para o livro, eu sei que não é o primeiro livro que escreveu, o que é que mais, qual é a mensagem que mais salta no seu espírito, no seu coração? Porque eu sinto que cada um de nós, às tantas, tem uma mensagem que fala muito para si. No meu caso é fé, eu gosto muito de ouvir sobre fé, gosto muito de pregar sobre fé. E olhando para o Pai, o que é que mais, nos últimos tempos, assim, sobe ao seu coração para ministrar? Muito obrigado. É verdade que todos os assuntos da Bíblia são assuntos importantes. Nenhum que seja melhor do que o outro. São ingredientes que precisamos para poder termos um crescimento equilibrado. Amém. É como numa casa, dizer qual é o prato melhor não é uma boa opção, porque todos os pratos, cada um tem os seus ingredientes. Há um que tem mais vitamina, outro tem proteínas, outro tem sais minerais. É o simbiose, o conteúdo de tudo que vai fazer o bem para a nossa saúde. Agora, mas quando nós consideramos, talvez, o tempo no qual nós nos encontramos hoje em dia, estamos a passar momentos difíceis, porque existe muita falsidade. Muita falsidade que está a arruinar o testemunho de Cristo nas igrejas. Então, há toda uma necessidade que possamos voltar naquilo que é verdade. Quando alguém se diz que é cristão, tem que ser cristão de verdade. Quando alguém diz que é pregador, tem que ser pregador de verdade. Quando alguém diz que é profeta, tem que ser um verdadeiro profeta. Quando alguém diz é um apóstolo, nós temos que ver os frutos do apostolado. Então, voltarmos naquilo que é verdade, para mim, é muito fundamental. Por isso que, até quando nós falamos dos fundamentos da fé cristã, em termos de livro, o que nós queremos passar como mensagem é voltar naquilo que é real. Nós não podemos estar a fazer um jogo em que estou a dizer que eu sou servo de Deus, mas por detrás estou a fazer outra coisa. E isso não dignifica, não é, a nossa posição como servo de Deus, nem como cristão. Se nós dissemos que eu sou cristão, então nós temos que ter compromisso com a vida cristã. Temos que ter compromisso com Deus. Então, a minha mensagem é mais virada a isso. Nós temos que ser verdadeiros. Porque se você não é verdadeiro, você está a se enganar a si próprio. Deus não se deixa enganar. Se você quer enganar os outros, pode enganar os homens, mas nunca ninguém vai enganar a Deus. Por esta razão que nós temos que ser verdadeiros, para que isso não aconteça um dia, quando estaremos diante de Deus, o Senhor dizer: sai da minha presença porque nunca te conheci. Jesus. Isso é grave. Mas está na Bíblia. Se está na Bíblia, é porque vai acontecer. É que vai acontecer. Mas nós não podemos estar na linha daqueles que vão passar essa vergonha. O Senhor dizer: sai da minha presença porque eu nunca te conheci. Por que Deus vai dizer isso? Porque existem pessoas que, em vez de fundamentar a sua vida na verdade, eles fundamentaram suas vidas na areia, na mentira. E essas pessoas serão decepcionadas numa verdadeira decepção. Porque a decepção que você recebe aqui na terra não é nada. Mas a decepção de perder a vida eterna é algo sério. É irreversível. Irreversível. Quem vai para o inferno é para toda a eternidade. Parece que é algo que não é lógico, mas isso Deus não anda com a lógica. Deus anda com a verdade. Essa expressão verdade acaba sendo a expressão exata de uma das características de Jesus. Ele disse: eu sou a verdade. E quando nós falamos de verdade, as pessoas lá em casa se calhar podem se perguntar, quando o Pai está a falar sobre ser verdadeiro, sobre
conhecer a verdade, estamos a falar apenas em sermos sinceros? Ser verdadeiro significa levar a sério a palavra de Deus, porque a verdade é a palavra de Deus. Uau. Então, alinhar a tua vida conforme a palavra de Deus. É isto se tornar verdadeiro. Se nós abraçamos a palavra, como Jesus, a Bíblia diz que Jesus é a palavra feita carne. Quer dizer, encarnou a palavra. É isso que nós temos que fazer na nossa vida, encarnando a palavra, querendo viver segundo a palavra, torna-nos verdadeiros. Alguém vai dizer, mas os desafios do presente século, as circunstâncias às vezes nos impedem de sermos originais, verdadeiros. O que dizer para essas pessoas? As circunstâncias mudam, ou seja, podem afetar o nosso caráter? Eu reconheço que vivemos num mundo onde existem muitos empecilhos, muitas vicissitudes, reconheço, e a nossa carne é fraca, nós reconhecemos isso. Por isso que a vida cristã fundamenta-se na palavra de Deus, e o Espírito do Senhor, quando vem habitar em nós, é Ele que nos torna capaz de viver uma vida que corresponde com a palavra, uma vida que agrada a Deus. É uma vida sobrenatural. Você não pode viver esta vida na base do seu próprio conhecimento, na base dos seus esforços mentais. Não. A vida cristã é vivida pelo poder do Espírito Santo. Está a entender? Então, quando é pelo poder do Espírito Santo... Ninguém consegue viver agradando a Deus sem o Espírito Santo, pai? Não, é impossível. É impossível agradar a Deus sem ser ajudado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós que nos torna capaz de viver a vida que Deus quer para nós. Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Nós temos uma inclinação natural para o pecado. Então, com esta natureza pecaminosa, você não tem como ser obediente a Deus. Ainda que queira. Ainda que queira, não vai poder. Paulo vai falar disso... Em Romanos, será? Em Romanos, capítulo 7, o bem que quero ele fazer. Diz que o bem que eu quero, mas não consigo fazer. Eu sei o bem, mas não consigo fazê-lo. E o mal que eu não quero é esse que eu faço. Porque o mal está em mim. Então, a natureza pecaminosa do homem impede-lhe não viver segundo a vontade de Deus. Mas quando você se converte, entrega a tua vida a Jesus, Jesus torna-se o teu Senhor e Salvador. Através disso, o Espírito Santo vem habitar em você, torna-se o templo do Espírito Santo. Aí, então, esta união do teu Espírito com o Espírito de Deus, esta é a nova natureza que te torna capaz de viver segundo a vontade de Deus. Alguém que está nos a acompanhar deve estar a dizer onde é que eu encontro todo esse conhecimento. Está aqui nesse livro, Fundamentos da Fé Cristã. Fundamentos da Fé Cristã. E já estávamos a falar de um dos capítulos, a questão da capacitação pelo Espírito Santo. É o 7º capítulo deste livro, que tem 18 capítulos. É extraordinário. É o livro que nós usamos para alicerçar os crentes na fé a nível do Ministério Internacional da Paz, e você que nos está a acompanhar deve ter esse livro. Há essa possibilidade de você ter. Nós vamos deixar o contacto para todas as igrejas que quiserem ter, para ensinarem os seus membros sobre o alicerce da fé cristã. Eu não vou começar do primeiro ao último capítulo, não vai ser possível falarmos dos 18 capítulos desse livro aqui nessa live. Vamos falar do fundamental, e é a crise que estamos a viver no nosso país. O primeiro, pai, e é o 2º capítulo do livro. Jesus Cristo é o único Salvador. Há quem ainda não acredita que Jesus seja o único Salvador. Há quem ainda acredita que é possível ser salvo sem Jesus. E colocam aquela questão. E aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir a pregação da palavra, ouvir falar de Jesus. Existe ou não uma outra forma de entrar no céu sem Jesus? Muito obrigado pela pergunta. E é uma pergunta muito pertinente, porque no mundo nós temos... uma variedade de religião. Muitas religiões que estão por aí. Nós temos os muçulmanos, os budistas, os shintoístas, por aí fora. E todas essas religiões têm um fundador, alguém que começou este trabalho e estabeleceu talvez o seu livro de doutrina, de ensinamentos. E também temos o cristianismo.
nós temos como o fundador do cristianismo o próprio Jesus, que diz que eu edificarei a minha igreja. Então, ele edificou a igreja. Nós somos fruto da obra de Cristo. Agora, quando nós dissemos que Jesus Cristo é o único Salvador, isso não quer dizer que nós estamos a desprezar os outros fundadores de religiões. Não. A verdade é que nenhum fundador de uma religião jamais declarou que ele seja o salvador da humanidade. Mohammed não disse isso. O Buda não falou disso. Eles eram homens que fizeram o trabalho que eles fizeram, mas o único que realmente se apresentou na humanidade e assumiu isso, só Jesus, que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas isso é uma declaração muito forte, Ninguém pai. vem ao Pai senão por mim. Jesus fez esta declaração. Agora, quando nós olhamos pela vida de Cristo, também podemos notar uma grande diferença entre ele e qualquer outro fundador de religião. Sim. Por exemplo, o nascimento de Cristo foi anunciado 500 anos antes. Ninguém no mundo teve um nascimento anunciado 500 antes de nascer. Não. E foi anunciado que ele nasceria de uma mulher virgem. Não é? Isaías capítulo 7, versículo 14. Porque esse livro que nós temos na mão... Já estamos a folhear o livro. Você Exatamente. que quer ter isso, esses fundamentos da fé cristã, deixa o seu contacto aqui nos comentários e vai ter acesso a esse material que vai colocar bases na sua fé, bases na sua comunhão com Deus. O que nós estamos a falar está aqui tudo neste livro, Fundamentos da Fé Cristã. Deixa o seu contacto, se precisar do livro, ali nós depois vamos pegar todos os números e vamos fazer questão de encaminhar o livro onde estiver. Vai saber, é extremamente acessível e tem o que todo cristão, todas as igrejas, eu arrisco-me a dizer, atrevo-me a dizer que todas as igrejas, se pudessem ensinar os seus crentes esses fundamentos, nós não teríamos as heresias que estamos a viver. Mas voltamos ao nascimento de Jesus, foi como nunca nenhum outro. Foi vaticinado 500 anos antes. Jesus. É que o profeta Isaías disse no seu livro, capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, esta é uma profecia que nos deu a saber que Deus vai mandar o seu filho através de uma virgem. E o seu nome profético é Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. O pai estava a ler o livro, desculpa, Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Exatamente. Então, o seu nascimento foi vaticinado 500 anos antes. E que ele nasceria de uma virgem. É isso que aconteceu. A Maria era virgem e o anjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou-lhe o plano de Deus, que ela ficará concebida sem o contato de um homem. E isto aconteceu, literalmente, a Maria ficou grávida e teve um filho que foi chamado do nome de Jesus. Então, quando nós olhamos também pelo ministério de Cristo, Jesus realizou milagres que jamais visto no mundo. Ele curou os enfermos, ele até ressuscitou os mortos. Curou todo tipo de enfermidade. Mas nenhum outro líder terá ressuscitado mortos. Não. Ele multiplicou os pães para poder dar alimento a 5.000 homens, sem contar mulheres e filhos. Porque se contar, vai chegar a 45.000. Então, tudo quanto Jesus fez no seu ministério, os milagres que acompanharam o seu ministério, prova-nos que ele era o Salvador da humanidade. A sua morte. Jesus morreu uma morte vicária, que significa em substituição da humanidade, porque ele não tinha razão de morrer. Ele não cometeu nenhum pecado. Até os que o julgaram reconheceram que Jesus ele era inocente. Era inocente. E foram escritos como condenação: Jesus, rei dos judeus. Não foi colocado lá Jesus que pecou ou tal, mas Jesus, rei dos judeus. Então, o nosso Jesus morre uma morte vicária a favor da humanidade. A sua ressurreição foi também uma ressurreição extraordinária. Depois de 3 dias, conforme ele próprio avisou que eu ressuscitaria depois de 3 dias, aconteceu. Jesus ressuscitou, tal que hoje pessoas vão para Israel visitar os sepulcros dos antepassados de Davi, de outros patriarcas, mas você não encontra nenhum lugar
onde É um dos lugares mais visitados, se não o mais visitado do mundo. indo para lá não vai encontrar o corpo de Cristo. Mas Ele o nível de ressuscitou. curiosidade. Ele ressuscitou e não somente ressuscitou, mas também ele foi assunto aos céus. À vista dos seus discípulos, Jesus subiu ao céu. Ele não desapareceu assim no mundo ou desapareceu pela morte. Não, Jesus foi assunto ao céu. Pai, vamos voltar ainda à questão da ressurreição de Jesus. Isso. E estamos a falar da prova inequívoca que ele é o Salvador Ele é o do Salvador, mundo. sim, sim. Porque estamos no capítulo 2 desse livro, que tem como tema Jesus é o único Salvador. Porque a gente encontra filósofos por aí, não, eu posso ser salvo sem, não preciso de Jesus. Então nós estamos aqui a colocar bem firmes os alicerces de que ninguém pode ir ao céu sem Jesus, com os fundamentos que o Pai está aqui a lançar. Um deles é a sua morte. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus são a prova apenas da sua divindade, porque ninguém ressuscitou por si próprio ou profetizou a sua morte e a sua ressurreição, assim como Jesus fez. Essa morte que a todos que creem e essa ressurreição são provas da salvação ou da sua divindade? A morte de Jesus, Jesus veio ao mundo para morrer. Ele é o único ser que Deus mandou para morrer, vir morrer. Nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para viver eternamente. My God. Porque, o nosso Deus é eterno. E Ele nos criou para vivermos eternamente. O que fez com que a nossa eternidade ficasse comprometida é o fator pecado. Por causa do pecado, Deus avisou o homem: no dia que comeres este fruto morrerás. Então, o pecado é o elemento que criou a frustração no nosso destino eterno. Mas nós nascemos para viver eternamente. Por isso que você vai ver que ninguém gosta de morrer. Sim, nós nascemos para viver. Não. Nós nascemos para viver e não para morrer. O único que nasceu... E ainda que nos preparem, nós não estamos preparados para morrer. O único que nasceu para morrer foi Jesus. Ele nasceu para vir morrer a favor da humanidade. Porque aqui nós estamos diante da justiça de Deus. Deus é um Deus justo. E segundo a justiça de Deus, a alma que peca, esta morrerá. Isso está na sua palavra. Então, porque o homem pecou, o homem tem que morrer. Agora, além da justiça de Deus, temos o amor de Deus, que é um outro atributo de Deus. Segundo o amor de Deus, Deus teve pena de perder o homem, dizendo: não, eu criei o homem para viver eternamente. Já que o homem pecou, tenho que fazer alguma coisa para salvar o homem. Daí é que veio Jesus como Salvador, morrer no lugar do homem, para que pela morte dele o homem fosse salvo. É isso que justifica a sua morte. Sem a morte não existe salvação. Não, porque a Bíblia diz que sem o derramamento do sangue não há remissão de pecados. do pecado. Então, Jesus teve que derramar o seu sangue pela morte, para que aquele sangue servisse de ração, ou de elemento que vai salvar o homem, o elemento que vai apagar os pecados do homem diante de Deus. Isto trata-se da justiça de Deus. Não podemos olhar isso no sentido humano, você não vai entender. Mas no sentido espiritual, Deus ali funciona, assim é que funciona a sua justiça. Mas eu amei o que o Pai disse. Jesus é o único que nasceu para morrer. Sim. Para salvar a humanidade. Ninguém mais nasceu com esse propósito. Não. E não importa, isso me lembra aí 1 Coríntios 13, quando Paulo diz que ainda que entregarmos os nossos corpos para serem queimados, isso não nos levaria à salvação. Não. Jesus. Agora, a ressurreição. Paulo disse que se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Sim, porque a ressurreição de Cristo é a prova da sua messiandade. Se ele não tivesse ressuscitado, seria classificado como qualquer outro profeta. Os profetas morrem porque são homens. Jesus era mais do que profeta, Jesus era o Messias. Jesus é o Deus dos profetas, Pai. Então, está certo dizer isso? Você, jornalista, gosta muito de expressões.
Eu não estou aqui para expressões, eu estou aqui para falar a verdade. Amém. Fica à vontade, eu vou provocar o Pai de vez em quando. A ressurreição de Cristo provou a sua messianidade. Ele não é apenas, não foi apenas um homem como profeta. Não é como os muçulmanos dizem, que ele é um profeta, é mais um mensageiro. Não. Ele é um Messias, é o Salvador da humanidade. O termo Messias nos remete a alguém que veio cumprir uma missão? Sim, o Messias é o homem, ou mais do que isso? É ungido, the anointed one, para poder realizar a missão da salvação. Então, Jesus é ungido, ele é indicado e capacitado para poder salvar a humanidade. O eleito para a salvação. A salvação da humanidade era uma coisa muito crucial com o plano de Deus. Deus queria continuar com o homem, mas o homem tornou-se pecador. Agora, para que haja essa reconciliação entre Deus e homem e Deus, Jesus veio como mediador, como o Messias, o ungido de Deus, que foi tornado capaz para salvar a humanidade. Uau! Outro fator que reforça esta missão, este amor e tudo mais, e essa confiança que devemos ter em quem é Jesus, é a sua ascensão. Jesus foi para o céu sendo visto por mais de 500 pessoas. Exatamente. Tudo isso são elementos comprovativos da sua messianidade. O Messias deveria ser alguém que foi homem, mas ao mesmo tempo Deus. E Jesus foi homem, nasceu como homem, mas a divindade estava dentro dele. Então, depois da sua ressurreição, ele revestiu-se da sua glória e com esta foi assunto ao céu, foi levado até ao céu. Isto tudo era para provar a sua messianidade. Então, os apóstolos, depois de ver Jesus ser levado ao céu, ganharam mais confiança que nós estamos a seguir o verdadeiro Salvador da humanidade. Por isso que os apóstolos, mesmo no meio das perseguições, não poderiam renunciar à fé que eles tinham em Cristo, porque tinham provas de que Jesus era o Messias. Um outro elemento que também está nesse livro, assim que nos está a acompanhar apenas agora, e aqueles que já estão a nos seguir há mais tempo, partilhe pelo menos 10, 20 vezes com outras pessoas para terem acesso ao mesmo conhecimento. Nós não podemos ser os únicos a beneficiar. Partilhe, convide, notifique os seus amigos aqui nos comentários para que eles possam vir e puderem fazer parte desta live maravilhosa. Eu vou saltar para um outro capítulo. Estamos a falar sobre este livro aqui e eu faço questão de mostrar. Você pode ter acesso a esse livro. Como? Coloca o seu número de telefone aqui nas mensagens e depois nós nos vamos dar o trabalho de ligar para si para ver como fazemos chegar esse livro, Fundamentos da Fé Cristã, até a sua casa. Lembrando, e eu disse e volto a repetir, todas as igrejas, todos os crentes devem ter esse livro. Quais são os alicerces da fé em Deus, do caminhar com o Senhor? Então Deus inspirou o nosso Pai e deu-nos a graça de ter aqui compilado em poucas páginas o fundamental sobre a vida com Deus. Então não perca mais, partilhe e coloque aqui o seu número caso queira adquirir o livro muito brevemente. Eu vou pular para um outro capítulo e esse está na página 59 deste livro. O Espírito Santo é o teu guia. Já aceitei a Cristo, Pai, já até sirvo a Deus, mas ser guiado pelo Espírito ainda é um mistério para muita gente. Sim. A vida cristã é uma vida sobrenatural. Não é uma vida normal. O nosso normal é viver de acordo com a nossa lógica e dependemos dos nossos sentidos. Mas a vida cristã transcende esses elementos e nos coloca num nível onde o nosso espírito tem que estar em contato com o Espírito de Deus para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Meu querido irmão, Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Ninguém está aqui no mundo por vontade própria. Number one, você não veio aqui por vontade própria. E ninguém veio ao mundo sem que haja um plano
de Deus na sua vida. Ninguém está não, aqui por acidente. Por acidente, por acaso. Todos nós vivemos para poder realizar o plano de Deus na nossa vida. A verdade é que nascemos, crescemos e sem o conhecimento da Bíblia você nunca vai conhecer que Deus tem um plano para você. E o plano de Deus na tua vida é ativado, aliás, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Aí você ativa, o plano de Deus é ativado. Deus começa agora a conduzir-te para poder realizar o que Ele quer que você realize aqui na Terra. Nós não somos seres independentes, nós somos seres dependentes de Deus. Daí é que o Espírito Santo veio na nossa vida, quando aceitamos Jesus, para começar a nos guiar segundo o plano que Deus tem para nós. Essa questão da dependência, isso é uma outra disciplina, né, pai? É uma outra disciplina. Porque nós, antes de estarmos em Deus, guiávamos a nossa vida como quiséssemos, vamos onde queremos. Dependíamos dos nossos sentidos. As nossas vontades. E quando viemos para Deus, é isso que faz muita gente sentir medo ou algum receio e atrasa até de entregar a vida a Cristo por causa dessa palavra. Sim, dependência. O que é que isso quer dizer, pai? Olha, quer queira, quer não, você é um ser dependente. E não só somos nós. Toda criatura de Deus é dependente. Está vendo? As árvores dependem da terra para poder brotar e crescer e dar fruto. Depende da terra. Se você tirar as árvores da terra, já não vai poder ser a árvore. As aves dependem do ar livre para poder voar. Se você prender o pássaro dentro de uma pequena jaula, ele já não tem aquela liberdade de viver como pássaros. Desculpe. O peixe é a mesma coisa. Ele depende da água. E todos os nutrientes que o peixe precisa estão na água. Estão na água, ele deve viver lá. Assim como a árvore está no solo. Exatamente. Há sempre uma certa dependência. Tá vendo? O ser humano, ele depende de Deus para poder viver feliz. Para poder viver com uma vida, para ter sentido a sua vida. Para ter uma vida com propósito, você precisa estar a depender de Deus. Fora de Deus, você vai criar o seu próprio mundo, que naquele mundo não há vida, não há aquela alegria permanente, não há aquela paz verdadeira. É por isso que muitos sofrem daquele vazio interno e começam a querer preencher esse vazio com o alcoolismo, com fumar, com um lugar de muito barulho, etc., com o sexo, etc., querendo preencher um vazio que não é possível preencher com todos esses elementos naturais. Este vazio significa que você precisa de Deus na tua vida, precisa do Espírito Santo para poder te guiar, viver de acordo com a vontade e os planos de Deus. Pai, o que o pai quer dizer é que esse conjunto de elementos, de vitaminas, de proteínas e tudo mais, que um peixe encontra no mar para poder viver, uma árvore encontra no solo para poder frutificar, nós encontramos em Deus. Nós encontramos em Deus. A felicidade, a alegria, a liberdade, tudo isso está em Deus. O poder, mesmo o poder. Porque nós vivemos num mundo de poderes. Porque as pessoas, mesmo quando vão para a igreja, enfim, quando vão ouvir a palavra de Deus, eles não acreditam que em Deus tem tudo isso. Bom, nós temos que acreditar. Porque um cristão, ele é cristão porque acredita. Porque está na igreja, depois ainda vai para o quimbanda por causa de proteção. Não, esse aí é um aventureiro. Que eu disse que nós não podemos ser aventureiro sendo cristão. Quando você é cristão, tem que ser verdadeiro. Quando você faz essa miscelânea, essa mistura, você não é verdadeiro, então você está a perder o seu tempo. E até corre o risco de ser um instrumento satânico, não é? Começar a trazer complicação, um fogo estranho na vida dos crentes. É de dizer que o cristão deve encontrar
na palavra de Deus todos os ingredientes para a sua felicidade, para a sua paz. Aliás, Deus está interessado na nossa paz, na nossa tranquilidade, na nossa expansão. Jesus disse assim: eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e que a tenham com abundância. Deus está interessado... Mas essa abundância não é só espiritual, pai? Não. Deus está interessado de forma íntegra, de toda a nossa expansão, que seja espiritual, que seja física, que seja material. Deus quer nos tornar prósperos em tudo. Uau! Não há nada que o diabo criou aqui na terra. O diabo não criou ouro nem prata. Tudo que está na terra, Deus que criou. E criou para quê? Para quem? Não são para os seus filhos também. Sim. Então, nesta feita, nós temos que crer, porque a fé é como a mão que nos dá acesso à provisão que Deus tem para nós. Deus trabalha conosco na base da provisão. Jesus Cristo é a nossa provisão. Quando Ele morreu, Ele fez a provisão da nossa salvação. E a salvação é como um kit, é um pacote. A salvação não é só ter a vida eterna. A salvação também está incluído a nossa saúde, está incluído a nossa prosperidade, está incluído a nossa paz, a nossa alegria. Tudo está dentro desse pacote que nós chamamos salvação. Então, mas vem em termos de provisão. Agora, cada um de nós temos que saber como usufruir dessa provisão. Como então nós vamos usufruir? É aplicando a palavra de Deus, sendo obediente na palavra e aplicando a nossa fé. Acreditar naquilo que Jesus fez para nós, acreditar que Ele vai abençoar-me, e porque você acredita, então, no seu tempo, as coisas vão começar a acontecer. O tópico aqui, fizemos essa recuo, o tópico aqui é ser guiado pelo Espírito, é um dos capítulos. O Espírito Santo é o teu guia. Exato. Porque às vezes nós temos dificuldade e o Espírito Santo traz-nos intuição, o Espírito Santo fala conosco, né, o testemunho interior, e essa é uma dificuldade de muita gente, ser guiado pelo Espírito. Muitos precisam toda hora ligar para o profeta para saber se vão sair de casa ou não, tem que ligar para o profeta para saber se o negócio que vai fazer vai dar certo, tem que ligar para o profeta para saber se vai morrer ou não, tem que ligar para o profeta para saber de tudo. Então ele não é guiado pelo Espírito, tem que a todo instante ter essa dependência, não do Espírito propriamente, guiando a vida dele, mas sempre de um servo de Deus. Eu gostava que o pai aprofundasse isso. Como é que o Espírito Santo me guia a mim? Exatamente. No começo eu falei que a vida cristã é uma vida sobrenatural. Sobrenatural, sim. Não é natural. Agora, a Bíblia é um livro sobrenatural, de cunho sobrenatural. Jeez. Embora que é um livro feito com impressão, com papel. Alguns dizem, mas quem escreveu a Bíblia são os homens. Mas mais foram ou menos inspirados pelo Espírito Santo. Agora, quando nós... Porque no fundamento da fé cristã, um dos elementos é a nossa relação com a Bíblia, com a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, estamos a ouvir Deus falar conosco. Essa é a nossa atitude. É o 4º capítulo deste livro. Sim, senhor. Quando lemos a Bíblia, Deus está a falar conosco. Então, nós estamos a ouvir a voz de Deus falando conosco. E quando nós estamos a meditar, porque existe ler e meditar. Essa é outra marca mais. Outra coisa. Quando nós estamos a meditar, quer dizer, estamos a pensar profundamente naquilo que nós lemos. Pensar profundamente no que se leu. No que se leu. E ali, na base desse pensamento, o Espírito Santo começa a interferir-se na nossa mente para poder nos dar luz. Entendimento daquilo que nós estamos a ler, para melhor compreender, termos uma compreensão espiritual da palavra de Deus. Agora, quem não lê a palavra, pai, quem não medita na palavra, vai ter dificuldade de ser guiado pelo Espírito Santo. Claro, é isso que estou a dizer. Quer dizer, o Espírito nos guia na base do conhecimento da palavra. Quando a tua mente é forjada com o conhecimento da palavra, você permitiu ao Espírito Santo ter ingrediente suficiente para começar a te guiar. Uau. Porque a Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. Em outras palavras, a palavra é um instrumento que o Espírito Santo usa. Então, um cristão que tem uma vida de meditação da palavra regular,
Um cristão que ouve a palavra regularmente, esta palavra vai criar dentro dele como se fosse digamos assim, uma reserva de conhecimento. E o Espírito Santo vai começar a usar essa reserva de conhecimento para te guiar. Vamos lá dar exemplos. Você leu a Bíblia que fala sobre amar-vos uns aos outros. Então, acontece que você se depara com o teu irmão e o teu irmão está com alguma necessidade. Talvez você nem quer ajudar. Não está mesmo pronto para ajudar. Nem planificou isso. Mas o Espírito Santo te faz lembrar. Está escrito, amai-vos uns aos outros. E ele começa na base desta palavra, começa a te dar esse entendimento que você precisa ajudar. Te dá disposição sentimental de poder ajudar. E na base disso você diz, não, eu tenho que ajudar. Você se deixou guiar pelo Espírito. É isso. A palavra e o Espírito são um, pai? Como? A palavra e o Espírito são um. O Espírito nunca há de contrariar a palavra. Não. A palavra com o Espírito são um. Não pode contrariar a palavra. Não pode haver o Espírito estar a me levar a fazer alguma coisa que é contrário à palavra. O Espírito não pode me levar a odiar o meu irmão. Não pode. Ele vai sempre me levar a amar, porque esse é o Espírito da palavra. Então, é assim que o Espírito Santo nos guia. Para saber que alguém é guiado pelo Espírito, vemos se ele age conforme a palavra de Deus. É tão simples como este. Uma equação simples, mas às vezes... A palavra de Deus não é tão difícil como parece. Deus usou coisas simples. Mesmo quando você vê as pregações de Jesus, foram pregações simples, na base de parábolas. Deus é simples. Nós é que queremos complicar. Não. Se nós olharmos a palavra de Deus no seu contexto e com o entendimento espiritual, nós conseguimos entender o que Deus quer que nós podemos fazer. Então, não é tão complicado como as pessoas pensam. Outro dos conteúdos deste livro, pai, é cura interior. Ele está na página 79. É um dos elementos que também fazem parte da provisão de Deus para as nossas vidas, para aqueles que estão a andar em Cristo. Um conteúdo muito abençoado, volto a repetir. Partilhe o máximo essa live, chame as pessoas para estarem a deliciar-se desse banquete. Eu estou muito alegre. Deixa eu espreitar se aqui tem alguma questão entre os nossos internautas. Eu já disse que é possível você colocar questões, o reverendo vai responder e nós estamos aqui para isso. Não vejo questão, vejo apenas comentários. Um abraço muito grande a todos aqueles que estão em nossa companhia. Um abraço ao Josivaldo, um abraço a Bible Good, um grande abraço ao Servo de Vingel, a Regina Vitor, a Alexandra Pedro Nicolau, um grande abraço. Continua a partilhar, a Alexandra Nicolau, um grande abraço a Ana Beatriz e todos aqueles que estão ao Seven, um grande abraço, o Seven ali da Olaria da Graça, a todos que estão em nossa companhia. A minha esposa também está a ver. Baby, I love you. O pastor já mandou um abraço, o pai mandou um abraço para si. Perguntou-te quando chegou aqui à rádio. Está a acompanhar, deve estar a ver com o Miqueias. Então todos vocês partilhem muitas vezes para mais pessoas virem cá e poderem beber desse conhecimento. Se tem alguma questão sobre fundamentos da fé, coloque, o reverendo há de responder. Estava a falar da questão da cura interior, pai. O homem é um do que é que ela difere de uma consulta com um psicólogo? Do que é que ela difere? A cura interior. Quando falamos que Jesus cura-nos a nível interior, o que é que estamos a falar exatamente, pai? Primeiro é bom saber quais são as enfermidades da alma. Ok. A nossa alma pode ficar enferma. Por exemplo, a questão de ansiedade. Eu conheço algumas pessoas muito ansiosas, pai. Essa questão de estresse, de amargura, inquietação, né? Há quem tem problema de ódio. Quando odeia, ele não consegue perdoar. O ódio dele é permanente.
E cada vez que se cita o nome da pessoa odiada, ele... Começa a ranger os dentes. Yeah. Então, é uma doença da alma. Inveja. Né? Há quem não suporta ver outros a desenvolver na vida. Eu tenho falado aqui esse pessoal da rádio, para evitar essa coisa da inveja, costumo-lhes avisar permanentemente. Quando você não pensa, não pensa que todo mundo é contente porque você tem rádio. Mas como que Kundi vai ter rádio? Por que tem que ser ele? Tá vendo? São doenças que afetam a alma do homem. O ciúme, a rebeldia, sentimento de vingança, a decepção. Sabe que alguém pode ser... Muitas moças foram decepcionadas por homens bandidos que foram lá só para poder aproveitar do seu estado de mulher. Então, essas mulheres ficam com uma decepção, talvez colocou o seu coração que este homem vai casar-me, depois fica decepcionado e torna-se uma doença. A mulher ou a menina que já não consegue até amar outras pessoas, já não consegue se relacionar mais porque ficou tão decepcionada. Os traumas, que aquilo torna-se uma trauma na sua alma e está doente. É uma doença grave. Dali os grandes números da depressão. Da depressão. Suicídios, coisas Agora, assim. Jesus disse, Mateus capítulo 11, 28, vinde a mim. Vinde a mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Noutras versões diz sobrecarregados. Carregados. Então, qualquer problema que está a afetar a alma da pessoa, Jesus é o médico por excelência. Jesus. Ele tem poder para curar a tua alma. Ele tem poder para restaurar os seus sentimentos, a sua vida emocional. Ele tem poder para trazer tranquilidade na tua consciência. Ele tem poder para te ajudar, tirar para fora qualquer doença que está a enfermar a tua alma. Então, Jesus nos cura através da sua palavra e através do poder do seu Espírito. Uau. Quando nós ouvimos... Então não precisa entrar em pânico quem estiver a passar por um trauma, por uma decepção, por uma desilusão. Acredite, Jesus, pela sua palavra e pelo poder do seu Espírito, pode curar esses traumas da alma. Nós vivemos uma geração, pai, de muita depressão. O índice de suicídio é muito alto, as pessoas cada vez mais confiam menos até nos seus relacionamentos. Há uma onda grande de divórcios por causa dessas traições e tudo mais. E é muito pertinente falar sobre isso. Por essa razão, eu acredito que os homens mais felizes do mundo são cristãos. Quando você é cristão, significa que você confia em Cristo. E qualquer coisa que aconteça na tua vida, você vai a Cristo em oração. Amém. E Ele resolve. Eu que estou aqui, eu perdi a minha mãe muito cedo. Eu tinha os meus 16 anos quando a minha mãe faleceu. E a minha mãe faleceu com uns 30 e tal anos. Também faleceu muito jovem. E eu entrei numa situação de desespero na vida. Graças a Deus que no mesmo ano, depois de alguns meses, é que vou conhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Recuperei a paz que eu tinha perdido. Recuperei a tranquilidade que eu tinha perdido pela morte da minha mãe. Então, eu tenho testemunho na minha vida que Jesus realmente cura. Uau. Porque a morte da minha mãe trouxe uma insensibilidade. Eu tornei-me insensível a dores, aos problemas alheios. Se a minha mãe já morreu, e você? Quem é você? Entendeu? Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu recuperei o meu estado normal. Sentimentalmente. São aquelas perdas muito difíceis de as minhas emoções voltaram no seu normal. Então, Jesus cura o interior da pessoa. Quantas e quantas vezes também fomos magoados na nossa vida? Talvez pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares. Mas quando vamos a Cristo em oração e entregamos a situação nele, Ele nos cura. E nos faz com que nós consigamos perdoar e esquecer. Ainda na esteira disso, pai, o poder do perdão também é um dos capítulos desse livro. E eu vejo, o pai estava a falar sobre a questão das emoções, das feridas, dos traumas. E boa parte desses traumas vem pelo facto das pessoas não terem, não sei se digo capacidade ou coragem de perdoar. O perdão é
uma das bases do cristianismo. Não Sim. se pode viver com Deus sem perdoar, pai. Exatamente. Se não fosse Deus a nos perdoar, não teríamos como nos reconciliarmos com Deus. Podemos dizer que não há cristianismo sem perdão? Então, não há cristianismo sem perdão. Perdão é um alicerce, é um elemento fundamental. Aliás, por isso é que está no livro como Exatamente, fundamento da fé cristã. Yeah, tem que haver perdão. E deixa-me dizer que o perdão tem poder para curar. Uau. Quando você não perdoa, você próprio entra numa prisão. Yeah. Sem perdão, a tua alma entra numa prisão. Não só a pessoa que nos feriu, mas até nós Até que nós próprios. Até nós fomos feridos, se não liberarmos o perdão. Exatamente. Se não libera o perdão, você Também ficamos doentes. Ficamos doentes. Por essa razão que o perdão é importante. Todavia, nós sabemos que não é tão fácil perdoar. Por quê? Porque nós temos o que chamamos orgulho pessoal, né? Nós nos sentimos magoados pelo a nossa personalidade, o nosso não sei quê. O nosso ego, O nosso às vezes, é ego ferido. É ferido e nós não queremos que isso esteja assim. Por causa disso, não queremos perdoar, porque nos sentimos tão ofendidos no nosso ego. Todavia, Jesus é o caminho que nos ajuda a perdoar, porque quando nós olhamos para Cristo, Jesus nos perdoou a nós. Por que não vamos perdoar também o nosso semblante, o nosso próximo? Então, o exemplo de Cristo em nos perdoar nos dá força para podermos perdoar outras pessoas. Por esta razão que, para perdoar, nós precisamos de olhar para Cristo. E depois há situações que sem Deus a gente não consegue perdoar. Não, sem Deus não conseguimos perdoar. Por isso que o Espírito Santo está conosco. O Espírito nos dá a capacidade para perdoar. Ele nos capacita para perdoar. Uau, louvado seja Deus Exato. por isso. O conhecimento da verdade e a ajuda do Espírito Santo nos capacita para poder perdoar. Uma das outras questões difíceis, às vezes, de poder lidar na caminhada com Deus é viver pela fé. Até hoje é um mistério para muita gente. Pai, viver pela fé é o quê? Ok, primeiro vamos tirar o mito. Há quem pensa que viver pela fé é não trabalhar, Exatamente. ficar em casa a orar e você está a viver pela fé. Não, você está a viver você é negligente, você é preguiçoso. Levanta-te e vai trabalhar. A Bíblia diz que quem não quer trabalhar, não come. Então, viver pela fé também não quer dizer ir à igreja todos os dias. Sempre, todo momento você está na igreja. Isso não é viver pela fé. Não. Viver pela fé significa viver confiante em Deus. Uau! Você está a confiar em Deus. Então, é isso a fé. Você coloca a tua confiança em Deus. Você confia que Deus me vai abençoar. Deus me vai ajudar. Naquilo que eu estou a fazer, Deus vai abençoar. Aquilo vai para frente. No meu trabalho, Deus vai ajudar esse trabalho a desenvolver. Isso é fé. Viver pela fé é confiar em Deus. Quando está doente, confiar que Deus vai te curar. Mesmo quando você está a tomar os fármacos, Sim, os remédios. mas você tem fé que Deus é que me cura. Uau. Vou ao hospital, o médico... Deus vai usar os médicos. Deus vai usar. Isso é fé, isso é viver pela fé. Não tem nada a ver com... com uma vida que não faz nada, um homem que... Não, isso não tem nada a ver com isso. Esse é um mito. Yeah. E alguns cristãos vivem assim. Mas e naqueles casos dos servos, pai, que estão dedicados à obra, nós podemos dizer que eles vivem pela fé? Bom, todos nós... E não fazem outra coisa a não ser cuidar das ovelhas. É nesses casos, e é esse estilo que muitos adotaram para trazerem esse conceito de viver pela fé, e muitos que nem têm esse chamamento, essa vocação de viverem integralmente para o ministério também embarcam nisso. O ministério, a palavra ministério significa serviço. O ministério é um serviço, é um trabalho. Então, nós temos ministros de Deus que estão a trabalhar no regime integral. Aquilo é o trabalho dele. Sim, senhor. Isso significa que ele terá que se dedicar para poder responder às demandas da obra. E ele trabalha, o seu trabalho é esse. Não é que você está em tempo integral, está a dormir em casa, até 16 horas vai à igreja. Se você está a vir na igreja, na mesma hora que os outros também vêm, não estou a ver o porquê que você está a trabalhar em tempo integral. Tem que estar realmente envolvido no trabalho.
Né? Você tem tempo de orar, tem tempo de meditar, tem tempo de preparar as pregações, tem tempo de organizar o seu ministério, tem tempo de fazer os programas, tem que estar envolvido no trabalho, tem que ter o tempo de aconselhamentos, né? Tem que ter tempo de visitar os crentes, tem que ter o seu tempo preenchido com o trabalho ministerial. Ali, sim, você está a viver pelo seu trabalho ministerial. Eu fui liberto hoje. Viver pela fé, pai. Epá, ô fiel, estás a ver? Você que diz que anda a viver pela fé, não é isso que estás a fazer. Viver pela fé não é ficar sem fazer nada. Não. É viver confiante que Deus vai abençoar aquilo que eu estou a fazer. Quer dizer, aliás, a fé me leva a agir. Agir. Quando você... Estou a fazer o meu negócio mas e confiante em Deus. Confiante em Deus. Exatamente. Isso é que é viver pela Muita fé. gente hoje está a ser liberta, pai. Exatamente. Não é ficar à espera de... Não. Nós oramos, temos tempo Estamos de orar. lá, está a ver? Temos tempo de orar, temos tempo de trabalhar. Sim, porque o Evambi diz que vive pela fé, não quer mais trabalhar. Não, vive... isso é confusão. Eu vivo pela fé. São essas pessoas que devem comprar. E depois alguns devem casos... ter esse livro para poder e melhorar. depois também uns casam pela fé, pai. Como? Casam pela fé, não trabalha, não faz nada e tal. E é pela fé. O problema é por isso que nós não temos uma vida de qualidade. Quando você diz que vou casar pela fé, no trabalho, não sei o quê, agora veja lá como que vai ser o seu casamento. É pela fé. É um casamento desprovido de tudo. Né? My God. É um casamento onde você estará a enfrentar muitas dificuldades. Vai espremer muita fé, pai. Não. Para pagar a renda tem que... Yeah. Viver pela fé é viver confiante em Deus, naquilo que eu faço, nos trabalhos, nos projetos que eu tenho, eu confio em Deus. Isto é viver pela fé. Ninguém pode ficar sem fazer nada, pai. Não, ninguém. Todos nós temos Mesmo que quem tiver muita fé que Deus é capaz de lhe sustentar. Mas Deus vai te sustentar. A Bíblia diz, quem não quer trabalhar, não come. Está a entender? Então, já que está escrito, Deus vai abençoar o seu trabalho. É pelo seu trabalho que Deus te vai abençoar. Como ter uma vida próspera? Esse é um outro problema, pai. Exatamente. É o capítulo 115, ou a página 115, é o 14º capítulo deste livro. Okay. Queira ter esse livro, mas uma grande bênção. Como ter uma vida próspera? A prosperidade é um problema muito grande entre os cristãos. Alguns, inclusivamente, chocam com aqueles que falam de prosperidade, chamam do evangelho da prosperidade. Não gostam muito de ouvir essa palavra prosperidade, principalmente na igreja. Sim. E aqui o pai dedica um capítulo deste livro para falar sobre como ter uma vida próspera. Sim, aqui está escrito: a prosperidade é ter o favor de Deus para progredir, desenvolver, enriquecer, ter bom êxito, florescer e ser feliz, apesar das vicissitudes da vida. Então, a prosperidade tem a ver com o favor de Deus. É bíblico ser próspero, pai? Sim, é próspero. E, aliás, quase todos que andavam com Deus prosperavam. Mesmo que no caminho passaram por momentos difíceis, mas acabaram por prosperar. Estou a ver, por exemplo, no meu pensamento está a passar o José, passou pela prisão, passou pelo não sei o quê, mas acabou por prosperar. Daniel, a mesma coisa, passou na cova do leão, mas acabou sempre por prosperar. Shadraque, Meshach e Abednego passaram pelo fogo, mas acabaram sempre por prosperar. Então prosperidade não tem que ser uma coisa que ofenda os crentes, pai? Não, prosperidade não pode ofender os crentes. Aliás, a nossa obediência a Deus nos faz prosperar. O próprio Deus falou no Josué que esse livro da lei não se aparte da tua boca, medita nela dia e noite. Não te desvia nem de esquerda nem de direita. Assim que vai prosperar. Prosperarás e em todos os seus caminhos. Então, a prosperidade é bíblico. Prosperidade significa que a bênção de Deus está sobre ti. Eu vou voltar a ler esse 14º capítulo deste livro. Exatamente. Deus é a fonte de toda a prosperidade. Todos os filhos que andam em comunhão com Deus acabam por experimentar a sua prosperidade. Se você está a andar com Deus, isto, por tabela, te vai levar à prosperidade. Amém. Quando falamos da prosperidade, nós estamos a ver só em termos materiais. Material, sim. Quem tem paz, isso é uma grande prosperidade, meu irmão. Sim. Num tempo como esse. Alegria, felicidade. Felicidade é uma grande segurança. Exatamente. Ter paz na tua casa é uma grande prosperidade.
prosperar também no seu trabalho, conseguir ter um bom salário, é prosperidade. Quem está a andar com Deus vai estar a vivenciar essa mão de Deus na sua vida. Uau, é libertador esse conhecimento. Exatamente. Aqui está, e o pai estava a falar, né? Deus é a fonte de toda a prosperidade. Eu gostei do último parágrafo desta página 115, que diz que tu irás prosperar na terra onde habitas e terás o favor de Deus no teu trabalho e em tudo quanto fizeres. O pai lembrou Josué há pouco tempo. Tu encontrarás saídas, portas abertas, alternativas para continuar a progredir apesar dos ventos contrários na sua jornada. A tua comunhão com Cristo faz-te prosperar, assim como o ramo recebe a vida do tronco que o segura. Sim. Extraordinário. É isso. A prosperidade é praticamente um elemento ligado à vida cristã. Quando você é crente, você prospera. Porque a tua comunhão com Deus te faz prosperar. Deus é luz, quem anda com Ele também é transformado em luz. Deus beneficia. Deus é todo poderoso, quem anda com Deus também recebe dele o poder. Deus te faz prosperar porque você está a andar com Ele. Agora, a prosperidade, estamos a ver aqui, as portas abertas, a solução, tudo isso são prosperidade que você está a experimentar na tua vida. Quando passar por momento dos apertos, Deus já há sempre uma porta que vai abrir. Há sempre um escape. Esse é que é prosperidade. Há uma questão ainda ligada à prosperidade, pai, que tem a ver com aqueles que não prosperam. E normalmente aqueles que não prosperam, não avançam, não progridem, tendem a diabolizar a prosperidade. Sim, é mesmo isso. Porque é difícil encontrar uma pessoa próspera a condenar a prosperidade. Não, exatamente. E isso acaba sendo uma espécie de, como é que eu chamo? Consolo para muitos que não prosperam se sentirem bem e confortados com isso. O que nós temos que... O importante é que tu estás salvo, meu irmão. Se você está salvo, vais morar no céu. Talvez a falta Jesus de não veio para nós sermos prósperos nesse mundo. Não, isso talvez interpretando a prosperidade só na área material. Nós estamos a dizer que o facto de ser cristão, ter comunhão com Deus, que todo mundo vai ter carro, vai ser rico, necessariamente. Vai ter prédios, vai ter avião, não. Nem por ali. Mas você vai ser próspero, sim. Quer dizer que a bênção de Deus trará tranquilidade na tua vida, isso é prosperidade. Verá os teus filhos saudáveis, isso é prosperidade. Quando passar pelas dificuldades, verá a mão de Deus intervir na tua vida, isso é prosperidade. Então, é a compreensão da prosperidade bíblica que é muito importante. Mas também você pode prosperar materialmente, isso também pode acontecer. Tudo depende de como você confia em Deus e como você está a se dedicar naquilo que você faz. Há pessoas que foram predestinadas, não sei se essa é a palavra mais correta, a não terem nada mesmo seguindo a Deus. Há pessoas que foram predestinadas para isso. Não, Deus não predestinou ninguém para ir no inferno, Deus não predestinou ninguém para ser pobre, Deus não predestinou ninguém para ser pobre ou rico. Isso tudo depende da sua escolha. A vida é feita de escolha. Eu falei que Deus trabalha conosco na base de provisão. Jesus é a nossa provisão. Nós vamos receber de Cristo de acordo com a nossa fé. Se você tem fé que Cristo... A nossa fé é o nosso limite. Exatamente. Se você tem fé que Deus pode, para ti Deus vai poder. Uau. Se você não tem fé naquilo, também não vai acontecer. Jesus dizia... Acredita que eu posso fazer isso? Diz que eu acredito. Então, que te seja feita segundo a tua fé. A tua fé. Então, uns serão ricos, outros não serão ricos. Tudo vai depender da fé. Que extraordinário. Eu estou preocupado um pouco com o tempo do pai, mas vamos pelo menos mais um capítulo, pelo menos mais um, pai. Exatamente. Eu sei que tem muitas coisas e uma agenda muito preenchida, mas temos que explorar-te no máximo. Um outro capítulo que chamou muito a minha atenção é o batismo com o Espírito Santo, pai. Isso. O batismo com o Espírito Santo. Eu ouvi o pai pregar isso no encerramento da conquista. Sim. E fiquei com umas lições extraordinárias. A necessidade de nós sermos batizados com o Espírito Santo. E hoje
para muitas denominações, inclusivamente, não vou falar muitas igrejas, porque igrejas só existe uma, um enigma ainda. A necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo. Essa aqui é muito fundamental. Depois da salvação, a experiência mais dinâmica que o crente precisa é ser batizado com o Espírito Santo. A conversão nos leva a receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso nos dá acesso a nos tornarmos filhos de Deus. Então, a todos os filhos de Deus que ainda estão aqui na terra, eles precisam de passar por essa segunda experiência, que é o batismo com o Espírito Santo. É tão crucial que Jesus diz aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ele estava a referenciar-se ao batismo com o Espírito Santo. Então, os discípulos de Jesus, embora que tiveram já 3 anos de formação, eles tinham convicção que Jesus era o Salvador e que poderiam começar a pregar, Jesus disse: não comece a obra, vocês precisam de ser revestidos de poder, porque Jesus sabia que o trabalho pelo qual ele chamou os seus discípulos era um trabalho que precisava de poder. Vivemos num mundo de poderes. Não temos só o poder de Deus a operar aqui no mundo, também temos o poder do diabo, e não é de negligenciar. Satanás tem cativado vidas, tem dominado vidas, nações, povos e povoados. Então, para poder libertar as almas das pessoas que estão cativas na mão do inimigo, você tem que ter poder maior do que ele. E o poder do Espírito Santo é o poder supremo que existe neste universo. Por esta razão que o batismo com o Espírito Santo, por definição, significa o revestimento inicial do poder do Espírito Santo. Revestimento inicial do poder do Espírito Santo. Quando alguém recebe esse poder inicial, no ato do batismo, a evidência que ele recebeu, ele ficou cheio do Espírito, é o falar em línguas. Essa é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Na Bíblia, cada vez que houve batismo com o Espírito Santo, pessoas falaram em línguas e outros profetizaram. A profecia já é como se fosse um outro dom, que é a manifestação dos dons espirituais. Mas o falar em novas as línguas é um elemento fundamental que revela que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Então, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ele recebe o poder na sua vida. Ele entra numa nova esfera. Aí entra numa esfera onde o Espírito Santo agora pode começar a lhe usar. Como nós estamos em missão, nós que cremos em Jesus, estamos na missão de ganhar almas, precisamos agora deste poder do Espírito para que quando eu prego, a minha palavra não seja meramente palavras, mas que sejam acompanhadas do poder do Espírito Santo para convencer a pessoa que me ouve. Quer que me ouça naquele momento, quer não, mas há um poder que vai lhe acompanhar. Por isso você vai ver muitos se convertem na hora e outros poderão se converter mais tarde, porque ouviram uma palavra poderosa que vai continuar a fazer um trabalho no seu coração. O crente batizado com o Espírito Santo não pode ficar descansado que eu já fui batizado com o Espírito Santo, não. Deve continuar a estar cheio do Espírito Santo. Por isso que o orar em espírito, que é orar em língua, permanece nele depois de ser batizado com o Espírito Santo. Ele agora tem uma esfera aberta de oração em espírito. Quando ele ora no espírito, ele vai orando no espírito, cada vez mais o Espírito Santo lhe enche de poder e ele então está preparado para poder servir nesta esfera de ganhar almas para Cristo. Ganhar alma para Cristo é o nosso trabalho fundamental como crente. Enquanto nós vivermos aqui na terra, temos que ganhar almas. Temos que falar de Jesus a outras pessoas. Já lá vamos para as almas, pai. O Romeu está a perguntar ainda na cena do batismo, se é possível alguém ser batizado pelo Espírito Santo sem falar em línguas estranhas. Bom, essa pergunta sempre recebemos isso. A minha pergunta também poderia ser, a minha resposta, aliás, poderia ser assim. Por que querem descartar a possibilidade de falar em línguas? Por que pessoas querem descartar isso? Porque se a língua nos ajuda a saber que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, por que querem descartar isso? Se
se é possível ser batizado sem falar em língua, a minha pergunta é, como então saberemos que você foi batizado com o Espírito Santo? No livro de Atos, capítulo 10, Paulo foi na casa do Cornélio. Cornélio não era judeu, mas era um temente a Deus, quer dizer, que era uma pessoa que estava ligada à religião judaica. Mas, como ele era um homem sincero de coração, Deus viu o coração deste homem, então trouxe um pregador para lhe pregar a palavra que vai lhe ajudar a conhecer Jesus, o Salvador. Quando Pedro começou a pregar, Pedro nem estava a pregar sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Aconteceu que esses homens foram batizados com o Espírito Santo. E como que Pedro soube disso? Porque eles ouviram falar em línguas. Meu querido irmão, por que descartar isso? É melhor aceitar ser batizado com o Espírito Santo com a evidência de falar em língua. Isso resolve o teu problema. Louvado seja Deus, porque de facto esse dinamismo necessário para a expansão do Evangelho, para a pregação da palavra, é fundamental. O Pai consegue nos dizer, na sua própria experiência, como é que é pregar o Evangelho sem o batismo com o Espírito Santo, de alguém que prega cheio do Espírito Santo? Isso se vê na vida de Cristo, embora que a pergunta foi pessoal, mas pessoas quando ouviam Jesus diziam o quê? Este não prega como os demais escribas, porque ele prega com autoridade. E a autoridade de Jesus não era pelo seu levantar de voz, não é que por gritar, não. Jesus pregava naturalmente, mas havia poder que acompanhava a sua palavra. O Pedro, quando foi batizado com o Espírito Santo, pregou uma pregação natural, uma mensagem baseada no livro de Joel. Mas a Bíblia diz que eles ficaram compungindo no seu coração, ficaram tocados. O que lhes tocou? O poder do Espírito Santo. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, o poder acompanha a sua pregação, é que vai convencer os seus ouvintes para poder... Até os sinais seguem, né, Pai? Exatamente, para poder, digamos assim, se enquadrar com a palavra que eles ouviram. Sinais e maravilhas também seguem. Isso é importante, sermos batizados com o Espírito Santo, pois que isso nos coloca numa posição em que o nosso trabalho convence e também derruba a força do inimigo que está nas pessoas. Isso é muito importante. Jesus, ao proibir os discípulos de irem pregar depois da ida dele, sem o Espírito Santo, ele estava a evitar que eles pudessem pregar o Evangelho sem resultados. É isso? Podemos entender desta forma? Sendo o trabalho espiritual, tinha que ser feito com instrumentos espirituais. Você não pode entrar num campo de batalha que é espiritual com os instrumentos carnais. Não vai resultar. Então, o poder do Espírito Santo é um instrumento espiritual para as lutas espirituais. Ganhar a alma é um trabalho espiritual, não é natural. Não é natural. Se hoje em dia nós acreditamos em Deus, porque houve um trabalho espiritual que foi feito na nossa vida. Ouvimos uma palavra cheia do Espírito Santo que nos convence. Senão você não consegue entregar a tua vida a Jesus. Não. Isso tem que ser através do poder do Espírito Santo. É por isso que somente os que estão cheios do Espírito Santo que conseguem levar outros a Cristo. Senão não vai funcionar. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Não vejo aqui mais nenhuma pergunta. Não sei se alguém colocou aqui, estou aqui a ler os comentários. Muito obrigado, Ana Beatriz, muito obrigado, Maia Jorge Lacerda, muito obrigado, Servo Divengel, muito obrigado a todos aqueles que estão em nossa companhia. Continuem a partilhar a live. Se alguém tem uma questão, o reverendo vai responder. Não temos assim tanto tempo mais em função dos compromissos. Essa é a primeira de outras tantas aulas. Eu chamo isso de uma aula magna. Já cá esteve o reverendo DK e essas lives com pessoas como o Pai são aulas. Nós viemos aqui exatamente para aprender. E tal como disse no início, não fica sem adquirir este livro. Essas questões e outras tantas fundamentais para a vida cristã, cá estão. O Pai trouxe aqui a mostra dos livros. Nós podemos eventualmente fazer aqui um ponto de venda dos livros, não sei se o Pai assim permitir, para que você possa vir à rádio e comprar o seu livro. Não fique
não fique sem ter um exemplar deste livro. O que é que o pai gostava de dizer em termos de conclusão deste livro, visto que ainda há outras coisas que nós não falamos? Estou a olhar para o compromisso do pai. O que é que gostava de acrescentar para os nossos internautas nessa altura? Os Fundamentos da Fé Cristã é um livro que apresenta os elementos básicos, mas que são essenciais, profundos, para poder ter uma vida cristã verdadeira, para poder seguir a Deus de forma correta e experimentar as bênçãos que Deus tem para os seus filhos. Então, depois, primeiro, muitos que se chamam cristãos não têm experiência do novo nascimento, que é o fundamental. E é possível ir à igreja, é possível ficar na igreja muitos anos, mas não conhecer a experiência do novo nascimento. E quem não passou por essa experiência do novo nascimento, está fora de Deus. Por mais que você ora, por mais que você faz isto ou aquilo na igreja, Deus não te conhece. E é triste dizer que existem até pastores, que são pastores, mas que não são nascidos de novo, porque não passaram por essa experiência de novo nascimento. Então, é preciso que cada um tenha certeza que eu sou nascido de novo. Tenho o testemunho do Espírito Santo em mim que eu sou nascido de novo. Depois, os que nasceram de novo não podem permanecer nessa condição só de nascer de novo. Precisam, então, de ter uma vida com Deus para poder crescer, amadurecer e começar a dar frutos. Então, os fundamentos da fé cristã nos ajudam a saber quais são os elementos que me ajudam a poder estar a crescer em Deus. A vida de oração, a vida da meditação da palavra, não é? E saber lidar com essas questões do seu coração, saber colocar, saber lidar com a questão de perdão, o relacionamento com a família de Deus, com a igreja, com os irmãos, como tratar os irmãos. E tudo isso te ajuda, são ingredientes de crescimento para você, então, ter uma vida espiritual saudável. O batismo por imersão é importante. Há quem negligencia isso, mas é um testemunho importante. Se Jesus foi batizado, nós também devemos ser batizados. É muito relevante, claramente. Exatamente. Então, tudo isso são elementos importantes. A renúncia às obras das trevas. Há quem está na igreja, mas não renunciou. Você não pode esperar o Espírito Santo renunciar no teu lugar. Não. Há coisas que nós é que temos que renunciar. Você sabe quais são as coisas que você tem que ainda está a carregar hoje. Mesmo que você está a dizer que é cristão, mas ainda carrega uma vida anterior. Esses elementos te impedem não ter uma vida cristã verdadeira. São fundamentais. Você deverá quebrar essas ligações. As ligações que você tinha do passado, que já não tem relevância para a tua vida espiritual. Então, esses são os elementos que nós temos que ter. O Anderson Luiz faz uma pergunta, pai. Conselhos, na verdade ele pede um conselho, né? Conselhos para a nova geração de líderes cristãos e o perigo do imediatismo. Sim. O imediatismo, se vamos começar por ali, é um elemento negativo, pois que pelos seus resultados não conseguimos ter bons resultados com aquilo que é imediatismo. Nós estamos num mundo agora onde tudo é fast food. Tudo é rápido. Tudo é rápido. Tem que ser já. Micro-onda, tudo é na hora. Mas se nós olharmos, mais tarde tem suas consequências. Há quem já não quer mais estudar, agora tem que ser curso intensivo. Um curso de 6 anos que você vai aprender em 3 meses. Qual é o resultado que você quer dar nisso? Então, imediatismo é um problema sério. Deus não está no imediatismo. Por isso que Deus ainda continua com o seu sistema, com a sua estratégia de discipulado que leva tempo. Né? Deus ainda continua com gravidez de 9 meses. Né? Não temos gravidez de 3 meses, de 6. Isso é homem, que muitas das vezes tem as suas consequências. Nós temos que aprender a ser paciente na vida.
É preciso essa É geração fundamental aprender a ser aprender a paciente. ser paciente, esperar o seu tempo. Esperar cada coisa acontecer no seu devido momento. Temos que ser pacientes. Há quem Deus te chama para o ministério, mas tem que ser paciente. Fica ainda ao lado de alguém que tem mais maturidade para aprender com ele, não é? Até que Deus possa te dar luz verde de começar alguma coisa. Então, falamos ao jovem desse tempo de poder ver a paciência, ser paciente. A paciência paga bem, paga melhor. Não corre. Quem corre cansa. Não é? Mas vai a passo seguro e você vai chegar ao bom porto. Qual é outro elemento que ele diz? Ele coloca 2 elementos. Portanto, conselhos para líderes cristãos, também dessa geração. Bom, líder cristão, a liderança é a nossa influência, né? Que nós, o impacto que nós temos na vida dos outros. Nós temos que ser exemplar. Se nós queremos ser bons líderes, também temos que saber se sujeitar à liderança de Cristo. Isto é importante. Não há um bom líder que não seja o bom seguidor. Se quiser ser bom líder, seja primeiro um bom seguidor. E Jesus é o nosso modelo. Temos que ser seguidor de Cristo. Na medida em que nós estamos a nos submeter à vontade de Cristo, fazendo o que Cristo quer, seremos bons líderes. Uau, louvado seja Deus. Nós nunca terminamos essas nossas conversas maravilhosas. Alguns estão aqui a dizer a aula magna, de facto não tinha como não ser. A paciência paga melhor, estão a repetir as palavras do Pai. Muito obrigado, Marisa de Almeida e todos vocês que estão em nossa companhia. Continuam partilhando. Cecília Mário, muito obrigado. Temos que ser pacientes, é verdade. Muito obrigado por todos aqueles que estão em nossa companhia. O Pai vai ter que ir, mas não vai sem 2 coisas. Não vai sem o Adilson Francisco, Papá Bruno, exatamente. O Pai Bruno está aqui hoje na live, está a ser muito proveitoso, precisamos ouvir mais o Reverendo Bruno, claramente. Não é fácil tê-lo aqui, hein? Ok. Uma última questão antes das 2 que eu pedi. Pergunta o Lote Xongolola. O que é seguir a Cristo? Está aqui no livro também, né? Seguir a Cristo, primeiro, é ter fé nele. Tê-lo como o teu Senhor e Salvador, que é um engajamento consciente. Deixa-me só aproximar. Um engajamento consciente. A Bíblia diz: quem invocará o nome do Senhor será salvo. Amém. Quer dizer, você tem que invocar, crer em Jesus como teu Senhor e Salvador, e daí começar a depender dele na base da sua palavra. Isto que é seguir a Cristo. Uau. Viver uma vida que agrada a Cristo. E esta vida que agrada a Cristo é levar uma vida que corresponde com a palavra de Deus. Uau. É possível, agora as questões começam a surgir. É possível perdoar e não querer que a pessoa continue na sua vida? Sim. Regina Vitor Sim. é que faz a pergunta. É possível perdoar e não deixar mais a pessoa continuar na tua vida. É um pouco mais duro. Quando nós perdoamos, significa que já não consideramos o agravo que nós sofremos. Ok. Agora, existe pessoas que você perdoa, mas que você já não aceita estar no seu seio. No seu seio, talvez para evitar Males maiores. males maiores. Isso é possível. Ok. Louvado seja Deus. Olha, agora começam a chover as perguntas, mas... Uau, louvado seja Deus. Pai, dizia que normalmente nós não terminamos sem 2 questões. A primeira, conselhos que dá, principalmente a rádio é jovem, a maior parte das pessoas que nos ouve também são jovens, nós próprios também somos jovens, como o Pai está aqui a ver. 2 coisas sempre pedimos aos nossos convidados. Primeiro, que nos deixe um conselho para a geração e depois que deixe uma palavra para a rádio. Ok, para a geração... nós estamos no palco, a juventude está no palco agora. Esse é o momento de poder contribuir para o desenvolvimento da nossa fé cristã ou da igreja, contribuir para o desenvolvimento da igreja e também contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Os jovens é uma faixa etária de força, de poder. Então, nós temos que contribuir, enquanto temos poder, contribui para o desenvolvimento da sua igreja.
seja um ganhador de alma, seja alguém envolvido na obra de Deus e seja alguém com um bom testemunho de Cristo na sua vida. Leva a tua juventude levando em conta a tua comunhão com Deus. Seja um jovem que todo mundo conhece que você é de Cristo. Isso estará contribuindo para o desenvolvimento da obra de Deus. Contribua a sua nação. Enquanto jovem, trabalha. Se você ainda está a estudar, estude. Mas não fica sem fazer nada. O país precisa de jovens. Jovens que se prepararam consequentemente. Jovens que poderão colocar a sua pedra para poder construir este Angola, que precisa de jovens. Então, seja alguém com uma visão, seja alguém com um propósito, seja alguém com alguma coisa que você quer atingir na vida. E focaliza-te naquilo, não é? Seja alguém que vai realizar alguma coisa que vai deixar marca na nossa nação. Agora, para Rádio Sublime, primeiro é de parabenizar esta rádio pela sua organização, pelo seu pessoal. Todos são jovens dedicados nesse trabalho. Nós estamos no tempo do mundo digital, onde todo mundo está ligado à internet. Então, vocês estão a contribuir de uma forma direta ou indireta para o progresso da fé cristã, para o progresso da igreja. Continuem a fazer esse trabalho. Não misturem, Rádio Sublime, não misturem, como nós temos visto algumas outras rádios que são cristãs, mas misturam a palavra com outras coisas. Lá vai coisas do mundo. Não. Fiquem só naquilo que é a palavra e Deus estará convosco. Queremos uma rádio totalmente cristã. Isso é muito importante. Uau. Graças a Deus, até hoje não temos misturas, somos uma rádio 100% cristã. 100% cristã. E daí que queremos continuar e com o vosso apoio, o nosso IBAN está aí no rodapé. Ajude-nos a manter esse sonho vivo, essa vontade que temos de continuar a expandir a palavra por intermédio da rádio e também das redes sociais, muito brevemente. Queremos crer também por intermédio da televisão. A sua visita, pai, para nós também significa que é mais uma vitamina de Deus, é no fundo mais uma visitação de Deus. É muito marcante para nós recebê-lo aqui e partilhar essa graça e esse conhecimento com todos os nossos amigos que nos estão a acompanhar por intermédio das redes sociais. Centenas e milhares de pessoas vão ter acesso a essa live. Já sabem, ter os conteúdos que nós estávamos aqui a conversar é possível, basta mandar o seu número sempre na mensagem. Nós vamos entrar em contacto para deixar o livro. Muito obrigado, pai, por ter tirado da sua agenda esse tempo e estar aqui para nos abençoar em todos os sentidos. Essa casa é sua. Amém. Não precisa de convite. Não preciso dizer quando é que será a próxima live com o pai, quando é que será a próxima aula, é a expressão correta. Quando é que será a próxima aula. Quando o pai quiser, é só nos dizer, olha, no dia X tem mais uma aula. E nós agendamos aqui com toda essa equipa de jovens e vamos sim estar aqui para aprender muito mais daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Assim que nos está a acompanhar, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado mesmo, porque ao longo deste ano nós tivemos a sua contribuição, tivemos a sua atenção, as suas partilhas, os seus comentários. Nós estamos muito felizes. Esta é a última live deste ano, o último podcast que nós fazemos este ano. E nós acreditamos que em 2024, pela graça de Deus, vamos voltar mais fortes e com mais vontade de continuar a partilhar esse conhecimento e com mais convidados. Se Deus nos der a graça, até podemos abrir o ano com o pai também, pode ser. Só depende da agenda dele. Mas muito obrigado, nós voltamos em próximas oportunidades. Certamente os nossos lives a nível das sublimes entrevistas como essa, a nível da Sublime Adoração, que também fazemos aqui, em janeiro do próximo ano, querendo Deus. Fique conosco
A nossa emissão é online, nós vamos partilhar o link. Você pode ouvir uma rádio 24/24 horas evangélicas, com pregações. As pregações do Pai passam aqui, as pregações do pastor Sadraque passam aqui, de outros tantos pastores passam aqui, pastor Jorge Batista. Passam aqui, você pode sim acompanhar na nossa emissão online. Vamos colocar o link para você acompanhar. Neste último programa, trabalhou para si o fiel António, respondendo tecnicamente. O responsável técnico desta emissão é fiel António, a quem eu peço uma grande salva de palmas. O Fernando Evambi, o jovem da cidade invicta, também na produção. Hoje com uma pessoa a mais, estou a falar da Bia, a Bia da Glória. A Bia da Glória hoje trabalhou connosco na produção também. A Emma Batista de Jesus, o careca mais cabeludo que eu conheço, Stanislao Matoso é o nosso fotógrafo. Daqui a pouco as fotografias vão estar disponíveis dessa live. Stanislao Matoso é um homem que esteve conosco também aqui. O meu nome é José Batista Muhonga Kundi. Conduzi esta live. Espero que no próximo ano os alunos da rádio e todos mais também possam estar aqui a fazer lives, a fazer podcast. Temos oportunidade para isso. Fique bem. Nós voltamos, se Deus quiser, o próximo ano. Não tenho mais ninguém, somente do Senhor. Eu vi aqui, oh Pai, faz alguma coisa. Não tenho mais ninguém, somente do Senhor. Eu vi aqui, oh Pai, faz alguma coisa. Venho da província da Huila, mais concretamente. Seja bem-vinda, bem-vinda. Sou estudante de comunicação social no Instituto Superior Técnico de Angola, ISTA. Então ele está em direto. Eu estou a apresentar um jornal, vamos agora em direto para os congolês. Cada um de nós vai fazer um pouco de tudo, ok? Tudo isso, pelo menos o nome do Frugonte. Audio Jungle.